Olá a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro módulo do curso de Escrita Terapêutica. Hoje nós vamos dar continuidade para quem está assistindo a partir do terceiro módulo e não teve tempo ainda de acompanhar a sequência das aulas. Sou a professora Érica Albuquerque, também sou escritora e pesquisadora. Então, no módulo de hoje, nós vamos dar sequência ao que nós já estávamos falando. No primeiro módulo, eu apresentei para vocês o começo, como se deu a escrita terapêutica, quais são os seus benefícios, quem pode praticar, como praticar. E a gente falou um pouquinho também sobre o desenrolar do nosso curso. Foi uma aula assim mais de apresentação. Hoje, na segunda aula, recapitulando, nós demos mais um enfoque na questão da escrita terapêutica voltada para o contexto da saúde. Claro que não se detendo a parte clínica do uso da escrita terapêutica como terapia, porque a minha concentração, minha área de concentração, por enquanto, é a literatura. Então, apresentando a escrita terapêutica em contexto de saúde, apresentando seus benefícios, mas também mostrando como a literatura, a forma como você escreve e pratica a escrita expressiva, ela pode te auxiliar. E na aula de hoje, nós vamos continuar com essa vertente, que é alinhando a psicanálise, a psicologia, com a literatura e também com os estudos voltados para a memória, que é a minha linha de pesquisa, é a forma como eu pesquiso e trabalho com essa linha, com essa temática. Então, hoje, dando sequência, nós vamos falar sobre a psicologia das palavras. Pelo título, vocês já devem estar se perguntando se nós vamos entrar aí na parte mesmo, de fato, da psicologia, ou se nós vamos utilizar, voltando assim para a área da linguística. Então, nenhum nem outro. A intenção do curso é passar conteúdos dinâmicos de uma forma que qualquer pessoa possa entender. Às vezes eu utilizo termos mais técnicos, mas eu vou tentando, na medida que eu vou utilizando, explicar para vocês, para que todos consigam acompanhar o curso e vocês não se sintam perdidos ou entediados. Então, sem mais delongas, vamos começar. Bom, nas minhas aulas, como vocês já devem saber, eu sempre utilizo o roteiro. É uma forma de vocês acompanharem o conteúdo, saber se está perto de acabar, se está longe de acabar, e também mostrar que há uma organização, uma sequência didática, e mostrar que tudo é feito com muito estudo, muita análise. E eu gosto também dessa parte da organização. Então, qual é o nosso roteiro de hoje? As duas primeiras aulas, elas foram bem longas, assim, um pouquinho extensas. Essa eu acho que ela vai ser um pouco menor, não sei, também falo muito. Mas, como eu falei para vocês, eu gosto de trabalhar com produtividade. Nossa aula inicia às 9 horas e termina às 11, para quem está no ao vivo. E, assim, se eu não concluir, se eu não conseguir ir até às 11 horas, não tem problema nenhum, porque o tempo extra vocês ficam para realizar os exercícios. Já temos 2 exercícios, exercício de número 1 e exercício de número 2. Ao final de cada aula, nós temos exercícios. Então, não tem problema essa contagem do certificado de 12 horas, nós já fizemos pensando nisso, também na parte síncrona e assíncrona das aulas. Então, já falei demais, vamos focar aqui na nossa aula 3. Então, hoje nós vamos estudar sobre a psicologia das palavras, depois nós vamos ver se nós conhecemos as nossas emoções, se você conhece suas emoções. Depois nós vamos fazer a leitura de uma crônica, e se eu fosse eu, para nós testarmos aí se nós compreendemos a aula, se vocês compreenderam a aula de hoje, e também vai nos ajudar no exercício de número 3. E por fim, as nossas conclusões. Bom, e o que de fato é a psicologia das palavras? A forma como as pessoas utilizam as palavras fornece uma grande quantidade de informação acerca delas próprias e das situações que vivem. As palavras utilizadas contribuem para fazer um diagnóstico do seu estado mental, social ou físico, né, de acordo com os estudos aqui dos precursores da escrita terapêutica. Então, antes nós vimos como surgiu a escrita terapêutica. E conforme o Pennebeck, espero que seja esse o nome dele, ele foi trabalhando,
A forma como as pessoas elas vão lidando com as palavras, isso vai influenciar não só no dia delas, mas também com o emocional. Então, por exemplo, pessoas que utilizam muitas palavras de conotação ou pejorativa ou negativa em um sentido geral, isso passa um recado para o cérebro dela que ou ela está. Por quê? Quando você está feliz, você não utiliza palavras negativas. Então, se você passa a utilizar só palavras negativas, é natural que você comece a ficar muito pessimista. Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso, mas pessoas que utilizam muitas palavras negativas acabam sendo muito pessimistas. E pessoas que são muito pessimistas acabam tendo um nível maior de ansiedade. E se ela não cuida, que a gente já viu, acaba virando uma depressão. Em todos os casos? Claro que não. Cada pessoa desenvolve um caso diferente. Então, com esses estudos, os pesquisadores perceberam que a forma como nós utilizamos as palavras, ele fornece essa grande quantidade acerca dela, de informação acerca de nós. Por exemplo, se você fizer um estudo utilizando a análise do discurso, como nós vamos ver, o que é a análise do discurso? Você interpretar a fala de uma pessoa. Então, você consegue saber por meio da conotação, da forma como ela escreve, se ela está escrevendo, se a pessoa nunca utiliza ponto final, e aí em um belo dia ela resolve usar um ponto final, que é normal dentro da língua portuguesa, se você falou a mensagem que você queria falar e não tem mais nada a acrescentar, você coloca um ponto final. É natural, é normal, mas não é todas as pessoas que utilizam isso. Então, se popularizou muito, se a pessoa está zangada, coloca um ponto final, né? Ponto final na conversa. Então, aí você já fica, opa, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Ou utilizar palavras maiúsculas. Se você não é normal que você utilize palavras maiúsculas em uma mensagem de WhatsApp, por exemplo, a não ser que você queira dar enfoque ou você esteja muito exaltado. Então, quem disse isso? Ninguém disse isso, mas é a forma social como nós nos comunicamos. E é exatamente isso o que é a psicologia das palavras. A forma como você utiliza as palavras para expressar suas emoções. E a partir disso, das palavras que você lança, né, para o mundo, ou por meio de um teclado, ou por meio da escrita, e isso vai dizer muito de como você está naquele dia. Às vezes nós tentamos até disfarçar, mas quem convive conosco e sabe como nós nos expressamos, na maioria das vezes, conhece na hora, percebe na hora se você está feliz, se está triste, se está apaixonado, emocionado. Então, assim, são muitas emoções. E essas palavras, como que estudando isso, uma coisa tão corriqueira no nosso dia a dia, como que os estudiosos e os pesquisadores, eles pegaram essa parte, pegando no contexto social, o uso das palavras, e trouxeram para a psicologia. Porque quando os pacientes vão à terapia, ou vão para a psicanálise, ou escrevem uma carta, ou um diário, enfim, e eles começam a falar, eles começam a utilizar palavras ou mais arrastadas, ou emoções negativas. E a partir da. Vocês lembram da aula de número 2 ou número 1, não me lembro agora, que se você não consegue se expressar, mas você vai colocando, só jogando palavras, aquilo vai te dando insights. Isso ajuda a diagnosticar qual é o estado mental, social ou físico. Então, a partir de palavras que são lançadas e palavras que você utiliza muito, vai associando e vai percebendo o que tem de errado, aonde está aquilo que está te incomodando e está influenciando o seu estado mental. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas como uma introdução, a psicologia das palavras é isso. Fazer um estudo do que você escreve e, a partir disso, perceber como está essas três áreas, o mental, o social e o físico. É muito interessante, porque eu não sei se vocês já pararam para pensar no poder que as palavras têm. Tem até um ditado que diz que uma palavra lançada, ela não tem mais volta, né? Uma palavra, ela dói mais do que algum castigo físico, porque a palavra, ela fica no nosso psicológico. Então, também é bem interessante essa parte. Então, assim, existem diferentes abordagens no que se refere ao estudo das palavras utilizadas na expressão escrita. Então, trazendo aqui para a nossa área,
que é a expressão escrita, a escrita terapêutica. Como isso funciona? Um exemplo disso é o estudo do estilo e do conteúdo linguístico. O que é isso? O outro é a abordagem quantitativa em termos da contagem de palavras, que pode ser analisada em termos estatísticos. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho como isso vai funcionar. Mas, mais ou menos, é isso. Dentro da escrita expressiva, nós vamos nos pautar o estudo do estilo e do conteúdo linguístico. Quando eu falo aqui estilo, não é pensando se você escreve bem, se você escreve mal, se você utiliza vírgula, se você utiliza ponto. Não é isso. A questão do estilo e do conteúdo linguístico é para saber se você utiliza, por exemplo, mais palavras positivas ou mais palavras negativas. O que isso tem a ver? Se você utiliza muitas palavras positivas, é algo ruim? Não. Se você utiliza só palavras positivas, é algo ruim? Bom, assim, depende. Aí, porque não é bom nem você ser otimista demais, nem você ser pessimista demais. A vida é um equilíbrio. Então, a outra abordagem é quando você começa a analisar de fato os dados, que é a abordagem quantitativa em termos de contagem de palavras, que pode ser analisada em termos estatísticos. O que é, por exemplo, se eu pego um diário e eu quero fazer o estudo deste diário, e eu percebo que este diário tem 3.000 palavras, e 3.000 palavras, e eu tenho 1.000 palavras, que já é um quantitativo bem grande, de palavras como triste, choro, vontade de me matar, vontade de se matar, ou ninguém gosta de mim, palavras desse jeito, é uma forma de perceber o que está prevalecendo naquele diário, não é? O que tem de errado, ou qual é o ponto que está dando insights para aquela pessoa, e a partir daí como ela vai curar, como ela vai tratar. Então, é muito interessante como que a psicologia das palavras ela está associada com o nosso psicológico, porque você só vai escrever a sua emoção crua a partir daquilo que de fato você está sentindo. Então, é muito interessante essa parte, porque também estou apresentando para vocês como funciona a pesquisa mesmo de fato, né? A pesquisa dentro da escrita terapêutica. Então, aqui, não vou me ater muito a essa parte, porque é uma parte assim mais técnica, mas eu preciso falar porque, por exemplo, nós temos um quantitativo muito grande de pessoas no nosso curso. Você pode ser do grupo que quer estudar escrita terapêutica para conhecer, tem outro grupo que quer conhecer e praticar, não conhecia e quer conhecer e praticar, e tem outro grupo que não conhecia, conheceu, quer praticar e também quer começar a pesquisar, não é? Ajudar a fomentar essa área de pesquisa. Então, é possível que exista essa dúvida. Então, eu vou apresentando assim, devagarzinho, e não me alongando muito, porque quem não se interessa tanto por essa parte, não fica entediado, mas sabe, se alguém perguntar, sabe mais ou menos como que é, né? É que existem essas duas áreas e como fazer mais ou menos cada uma, bem a grosso modo. Então, assim, existem três categorias principais quando você vai utilizar a psicologia das palavras. A primeira é a análise de conteúdo, temática, que recorre a juízes. Não é juiz que usa toga e vai para o tribunal, não é isso. São juízes de valor. Por exemplo, aquilo, o valor que você está atribuindo. Se eu pego este copo d'água e olho para ele, que tipo de emoção? Eu sinto sede. Então, são juízes de valores que identificam os temas referidos com base em sistemas de codificação que são desenvolvidos empiricamente. Bom, é mais ou menos isso a ideia do copo d'água, porque ficou um pouco formal demais, né? Quando você analisa o conteúdo, quando você analisa esse conteúdo e recorre a juízos de valores que você já tem a respeito daquilo, isso vai ajudar a identificar esses temas. Qual o tipo de emoção que você está sentindo? Tristeza, raiva, interesse? Então, com base nesses sistemas de codificações, o que é a codificação? Quando você consegue associar e consegue dizer, eu olhei para isso, ou eu presenciei esta cena ou essa experiência, que tipo de emoção eu tive, qual o meu juízo de valor a respeito disso. Que aí nós vamos, e o que é empiricamente? Já é uma forma mais natural, é uma reação natural do seu corpo que você vai prestar atenção.
Por que que isso é importante? Porque quando você está no processo de se conhecer e também no processo de escrita terapêutica, você vai ter uma atenção maior aos seus sentimentos, porque você vai se questionar muito. Opa, se eu me sentir incomodado presenciando esta cena ou vivendo algo desse tipo, por quê? Por que que eu me senti assim? O que está associado a quê? Aí você vai tendo insights, que é aquilo que eu já falei para vocês. A segunda forma é a análise de padrões de palavras, que é a análise semântica latente, que analisa como variam as palavras em grandes amostras de texto, e eu determino as semelhanças entre o conteúdo de textos, que é isso que eu já falei para vocês, o caso do diário. Se eu vou analisar a escrita expressiva de alguém e aí eu percebo que tem muitas palavras repetidas, ou palavras positivas, ou palavras negativas, ou palavras, ou por exemplo, sentimentos em relação a uma determinada pessoa. A pessoa cita muito o nome da mãe, ou o nome do pai, o nome do irmão. O que isso está influenciando na forma como ela está lidando com essas emoções? Então, às vezes a pessoa não percebe, eu não sei o que está me fazendo mal, mas eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo muito cansada. Alguma coisa está roubando, assim que a gente fala, né? Alguma coisa está você está dando mais energia a uma área do que a outra. E às vezes a pessoa não percebe. E o fato dela não perceber mostra que ela precisa se conhecer melhor. Então, a prática da escrita terapêutica ela vai te ajudar a perceber isso. Porque que eu digo que vocês têm que colocar as emoções cruas no papel, aquilo que de fato você está sentindo, e depois é é tipo 50%. Você escreve aquilo que você está sentindo, e o outro 50% da prática da escrita terapêutica é você lê aquilo que você está escrevendo. Porque a partir do momento que você lê, você tem uma visão do todo. E a partir daí você começa a recorrer a esses juízos de valores e você começa a sua análise semântica latente, a sua análise individual. É claro que se um psicólogo ou um pesquisador da área ler, ele vai ter uma outra visão. Mas, como eu já disse para vocês, pelo menos aqui no nosso curso, eu não vou julgar o que vocês vão escrever para mim. Eu vou acompanhar. É diferente. É acompanhar no sentido de saber quem está praticando, se vocês estão gostando, se vocês estão conseguindo desenvolver a técnica. Não vou julgar e também não vou divulgar os dados de vocês, claro que não. Então, a terceira técnica, a nossa última técnica, é as estratégias para a contagem de palavras que se focam na análise de conteúdo, por exemplo, o que é dito, e no estilo como é dito. Há essa suave diferença. Por exemplo, a análise do conteúdo é o que é dito, o que você disse ali, qual é a informação. E o estilo é como é dito. Por exemplo, se você jogou a palavra, se você disse água, por exemplo, você escreveu água. O estilo é como eu vou dizer, eu peguei um copo d'água porque estava com muita sede, ou eu não gostei de estar naquele ambiente porque chegou uma pessoa que me incomodou. O que é que está sendo dito? Que houve um incômodo. Como é dito? Você não disse que você não disse de fato como você se sentiu, raiva, tristeza, mas pelo analisar do como é dito, no seu estilo de escrita, nós vamos entender se você ficou, se você teve ciúmes, qual foi o tipo de emoção. Conforme você vai dizendo, quanto mais detalhes você der, mais fácil será para você compreender qual foi o juízo de valor que você atribuiu àquela experiência. Aqui, tomar um copo d'água. Então, na contagem simples de palavras, em termos de unidades gramaticais, nós também conseguimos compreender. Por exemplo, pronomes, pronomes pessoais e preposições, ou em dimensões da linguagem relacionada às emoções. Então, se você utilizou muitos adjetivos, o que é adjetivar uma coisa? É você atribuir características àquilo. Então, por exemplo, este copo é branco, de vidro, e está até o meio de água. Isso aí é só para vocês compreenderem como funciona mais ou menos as emoções. Mas aí você vai dizendo, eu me senti incomodado porque eu achei que minha roupa não estava boa, ou eu me achei feia, e você vai caracterizando. Você vai utilizando pronomes pessoais, por exemplo.
eu me senti triste, ou qualquer outro. Eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. Pronomes pessoais que você vai utilizando ou em primeira ou em terceira pessoa. Eu, ou ele, ela. Você vai colocando em preposições. Assim. Bem, eu sei que essa parte ela ficou um pouco assim estranha, porque eu falei para vocês, eu preciso dizer como funciona a técnica, né, da pesquisa em, em psicologia das palavras, como você vai utilizar, né, na escrita terapêutica. Então, nesse caso aqui, desta última estratégia para a contagem de palavras, o que os pesquisadores eles descobriram? Que no âmbito nesta última, e no âmbito dos trabalhos de Penneberg e colaboradores sobre a escrita e expressão emocional, foi desenvolvido o Linguistic Inquiry and Word Count, que é conhecido. Nós só falamos o nome em inglês porque é chique, mas, assim, a técnica é utilizada como LIWC. O que é isso? Ele permite a análise das palavras em termos da sua classificação gramatical. Por exemplo, artigos, pronomes, preposições e advérbios, e etc. Existem outros. Categorias associadas a aspectos psicológicos e cognitivos, conteúdos temáticos e permite ainda a definição de outras categorias pelo utilizador. Isso é o que eu já disse para vocês. A partir do que você escreve, você vai sabendo que tipo de emoção você está sentindo e por que você está sentindo aquilo. Essa técnica é justamente para te auxiliar a perceber como você se sente também acompanhar o teu progresso. Então, se você tem um trauma e você quer escrever a partir do trauma, então, conforme você vai escrevendo, você vai percebendo se você está superando o trauma ou se você está retroagindo. O que é isso? É você piorar o seu trauma. Ou se você está conseguindo lidar com uma situação que já te incomodou no passado e se você vivenciar aquilo novamente, como você iria reagir ou como você está reagindo. Você conseguiu superar, você conseguiu passar o comando para o seu cérebro para ele ressignificar esse insight. Então, eu também te ajuda nisso, é para te ajudar nisso. Então, eu acho que vocês devem estar assim assustados, abismados, porque como as palavras têm poder, não é? Como que ocorre essa psicologia das palavras? Então, assim, vários estudos têm referido que as mulheres referem palavras de conteúdo emocional com mais frequências do que os homens, de acordo com o Thompson et al. Por quê? É comprovado cientificamente que nós mulheres somos mais emocionais do que racionais. Isso não significa que nós não somos racionais, claro que nós somos, mas de acordo com esses estudos, mostram que nós mulheres nós utilizamos mais palavras, por exemplo, positivas do que os homens. Isso é comprovado porque quando analisamos a taxa de suicídios, nós percebemos que existem mais homens se suicidando do que mulheres. Isso, assim, o que está por trás disso? Uma gama assim, de coisas que, se nós trouxermos à baila aqui na nossa aula, nós vamos perceber como que a sociedade reage, né? A postura do homem, a postura da mulher, por exemplo. Então, voltando aqui, porque isso aí é uma outra discussão, elas se referem o conteúdo, né, dos diários das mulheres tem referido que as mulheres referem palavras de conteúdo emocional com mais frequência. Então, por exemplo, nós mulheres é muito comum que a gente expresse a nossa emoção de uma maneira mais direta, seja expressivamente ou escrevendo, ou às vezes você nem diz, mas o rosto, a expressão já diz tudo. Então é normal, é nosso. Isso é uma característica que é do nosso cérebro. O corpo da mulher e o corpo do homem é muito diferente. Nós temos hormônios diferentes. Então, isso mostra que nós somos mais fracas? Claro que não. Nosso corpo é diferente. Então, por exemplo, se você está no período menstrual, por exemplo, é normal que você tenha emoções diferentes. O homem, ele não menstrua, ele não passa por isso. Então, assim, são emoções diferentes, são cabeças e corpos diferentes. É só para explicar isso, para não dizer, ai, a professora está falando que nós somos mais
emocionais, que nós não sabemos raciocinar para tomar decisão. Não, não é isso, por favor, pelo amor de Deus. Só mostrando o que os estudos revelam. E é bom que nós saibamos, porque nós podemos nos tornar muito mais fortes. Muito mais fortes. Porque quando você conhece suas emoções, você consegue passar para o seu cérebro qual o raciocínio, o que decisão tomar. Então, mas é para nos ajudar mesmo. Esse curso também é para ajudar muitas mulheres. Então, Mel e Penneberg, 2003, eles referem que as mulheres reportam mais emoções positivas, enquanto os homens expressam mais raiva. Então, esse é um resultado do estudo. Estes resultados são consistentes com o estereótipo relacionado com o gênero, mas não generalizam um padrão de linguagem específico para homens e mulheres. Isso, exatamente. Não quer dizer que isso é 100% para homem e para mulher. Não, às vezes vai ter estudo de caso que a mulher vai ser muito mais racional e utilizar mais palavras negativas do que positivas, e também vai ter casos de homens que utilizam mais palavras, emoções positivas, e é mais emocional do que racional. É só para equilibrar. Quando eu trago porcentagens aqui para vocês, a grosso modo, porque sempre vai ter alguém que é fora da curva. E é bom, porque isso vai diversificando. Bom, e aqui é como você vai incorporar a psicologia das palavras no seu dia a dia. Existem alguns métodos. Então, por exemplo, professora, eu sou uma pessoa super explosiva. Quando eu vejo, eu já falei, e aí o caldo já entornou, eu não sei mais como dizer. Então, às vezes eu prefiro ficar calado, porque se eu fico calado ou calada, é melhor para todo mundo, porque eu não estrago a amizade, não ofendo ninguém. Mas isso não é bom, porque não é sempre que você vai ficar calado, também não é sempre que você vai dizer. Então, uma forma de você não ficar se corroendo por dentro e não abafar o seu sentimento, se você acha que não falar vai te fazer mais mal do que falar, então lá vai umas técnicas aqui para você aprender a se expressar melhor. Então, portanto, para ter êxito na hora de se comunicar e conhecer o poder das palavras, faça os seguintes exercícios. Então, o que é isso? Diga para si mesmo, primeiramente, o que você diria para outra pessoa. É aquela velha história de a gente ir para a frente do espelho e começar a falar com o nosso reflexo, imaginando que ele seja outra pessoa. E aí você começa a atuar. E aí é uma forma de você dizer, eu faço muito isso quando eu quero conversar algo sério e eu não sei como me expressar. Então, eu pratico essa técnica. E eu acho que vocês também praticam. Ou deveriam praticar se vocês já não o fazem. Então, fazendo isso, você terá uma percepção melhor de como tem se expressado e de como as palavras podem ser ditas de uma maneira diferente. Então, por exemplo, vocês querem conversar com o namorado, ou com a mãe, ou com a tia, ou com o irmão, e aí você não sabe como dizer aquilo, você pensa, nossa, se eu falar assim, ela vai se ofender, ele vai se ofender. Então, como é que eu vou dizer da melhor forma, me expressar de uma forma mais clara possível, sem ser grossa, sem ser arrogante, sem passar uma emoção negativa? Então você começa a primeira vez, eu acho que não vai dar certo. A segunda vez, até achar as palavras que vai te ajudar a se expressar melhor. É um exercício de paciência e de autoconhecimento. Quando você precisar conversar com alguém, sempre considere antecipadamente o grau de interpretação de quem está lhe ouvindo, para que você seja compreendido de maneira positiva, que eu acabei de dizer, mesmo em situações onde vai precisar criticar alguém de uma maneira negativa. Então, por exemplo, às vezes você quer dar uma crítica positiva para um amigo, para que ele evolua espiritualmente, que ele evolua e ele não faça mais aquilo. Mas você pensa, se eu falar isso pro meu amigo, ele vai zangar, porque ele não vai entender que eu quero o bem dele. Então, como você vai fazer isso? Você vai utilizando palavras positivas. E aí, por exemplo, professor, eu não sei como é essa história de usar só palavras positivas. Você não vai viver uma vida de flores, não é isso. Você vai utilizando palavras suaves, mais suaves. E aí, por exemplo, não utilizar tanto o imperativo. O que é o imperativo? É quando você está praticamente dando uma ordem. Então, fulano, não faça mais isso. Fica grosso. Fica muito grosso quando eu falo assim. Ou então você pode dizer, você não acha que seria melhor agir de uma outra maneira?
Então, assim, você vai suavizando, vai utilizando palavras que te dão uma conotação mais positiva. Você vai perceber que quando começar a fazer isso, seus relacionamentos vão melhorar, o seu meio social ele vai melhorar, porque afinal, quem é que quer ficar perto de uma pessoa que é só negatividade? Só é pessimista. E tudo que vai falar parece que está sendo grosso. Então, algumas pessoas até dizem assim: eu não fui grossa, eu só estava falando. Então, assim, a forma como você se expressa é muito importante para as pessoas se remeterem a você. Então, nós sempre temos alguém que a gente pensa, nossa, eu queria ser como fulano, ela é tão educada, se expressa tão bem. Então, você pode ser sim essa pessoa, é só você treinar. É um exercício. Então, por exemplo, fazer psicoterapia a ajuda profissional pode ajudar você a se conhecer melhor, melhorar a autoestima, vencer medos e fobias e se desenvolver melhor. Então, se você acha que já treinou muito e não consegue, então busca um psicólogo, busca um psicólogo. Se ele achar que ele não dá jeito, ele te encaminha para outro profissional. Mas essa psicoterapia já é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui. A escrita terapêutica, né, em contexto de saúde, nessa é uma forma de terapia, né, uma escrita terapêutica. Conforme você vai praticando e você vai fazendo os exercícios de autorreflexão para se autoconhecer, você vai percebendo que você vai encaixando. E às vezes, eu tenho certeza que quem praticar vai chegar um momento que vai ler e vai pensar assim, nossa, mas eu fui muito emotivo nesse texto aqui, eu estava realmente me sentindo assim, e aí você vai percebendo que todas as suas emoções elas ficam registradas no papel, e você vai percebendo no dia que você estiver zangado, no dia que você estiver triste, no dia que você estiver muito eufórico, tudo isso você vai percebendo na hora que você estiver relendo a sua escrita expressiva. Então, é uma pergunta que todo mundo faz. Você conhece suas emoções? Você já parou para pensar nisso? Você conhece as suas emoções? E nós vamos perceber aqui quais são as principais emoções que estão sempre presentes no nosso dia a dia. Então, por exemplo, a escrita terapêutica, ela ajuda também no amadurecimento emocional, já que para surtir um efeito precisamos realmente buscar compreender quais emoções estão presentes e latentes naquele momento. Parece fácil, mas nem sempre é. Como eu já havia dito para vocês, que eu compreendo perfeitamente a dificuldade de algumas pessoas que vão sentir a vergonha, assim, o mal-estar, mas é normal. Quando você está se conhecendo, é assustador, porque você fica com muito medo daquilo que você vai encontrar dentro de si. Mas é bom porque a partir do momento que você sabe quem você pode ser acolhedor e você pode mudar. Você pode mudar aquilo que você não quer ser. Você não precisa ser aquilo que você não quer ser. É muito difícil, mas quando você se conhece é muito mais fácil, menos complicado, porque você vai se aprimorando. A maioria de nós não aprendeu efetivamente o conceito da maioria das emoções. Quantas vezes achamos que estamos cansadas, quando na verdade estamos tristes? Confundir emoções é mais fácil que acertá-las. Então, às vezes, nós não queremos sair, ou acontece alguma coisa, você diz: ah, não, eu estou cansada. O que é o cansaço? Já parou para pensar? O que é a tristeza? Que sensações são essas? Que emoções, na verdade, são essas? Qual é a diferença entre cansaço e tristeza? Se cansaço, por exemplo, é uma fadiga corporal, ou pode ser física ou mental, é uma forma de cansaço. Mas o que é a tristeza? Hein? Aí vocês coloquem aqui no chat para mim. O que é a tristeza? Então, a emoção é uma reação do cérebro a um estímulo externo. E isso nós já sabemos, né? Ação, reação. O sentimento é o resultado de uma experiência emocional. A partir do que você está vivendo, você vai ter uma experiência emocional diferente. Então, por exemplo, se eu cair, qual é a experiência emocional que eu vou registrar? De dor. É normal você sentir dor.
Deixa eu ver. Se eu tomei um sorvete em um dia muito quente, qual é a emoção que eu vou sentir? Qual a emoção que você vai sentir? Se faça essa pergunta e tente se responder. É bem interessante esses exercícios. Então, não tem como não ter medo, raiva, tristeza. O problema é o que você faz quando sente isso. Então, por exemplo, quando você está muito zangado, a vontade que dá é de quebrar tudo, se recolher e resolver o problema. O que você vai fazer quando estiver se sentindo assim? Para não fazer besteira. Você consegue controlar ou ser controlado? Então, se você está sentindo um ciúme danado, o ciúme é ótimo, porque todo mundo na vida ou já teve uma crise de ciúme ou sente ciúme, para os ciumentos aí de plantão, as ciumentas. Então, o que você faz quando você está sentindo ciúme? Qual é? O que o ciúme ele está te mostrando? Eu estou estudando sobre isso. É normal que você tenha ciúme. Algumas pessoas dizem, eu não sou ciumento. Não sou ciumento. O que tem de errado quando você não sente ciúme de jeito nenhum e quando você sente ciúme muito, muito, muito ciúme? O que é o ciúme? O ciúme, a grosso modo, é uma insegurança. O que é uma insegurança? Quando você tem medo. Por exemplo, se eu estou com o meu namorado, ou estou com o meu marido, ou estou com a minha mãe, e eu sinto que há uma ameaça de uma outra pessoa que eu considero que seja melhor do que eu, ou que queira tomar a sensação de posse, que queira tomar o que é considerado meu, se remetendo à ideia de posse, tem alguma coisa errada. Por quê? Se isso te dá insegurança, e assim, como eu vou explicar isso para vocês? Voltando só para si, não vou falar do contexto social. Voltando para si, o que tem de errado? Por que eu me sinto insegura quando uma outra pessoa chega perto? O que tem de errado? Volta para mim. O que tem de errado comigo? Por que eu me sinto assim? Por que essa insegurança está acontecendo? Por que eu quero super cuidar de uma outra pessoa? A ponto de esse super cuidado me fazer mal, me fazer muito mal. Porque o ciúme, ele é amargo. A gente sabe que o ciúme é amargo. E, e se eu sinto muito ciúme, tem alguma coisa errada. Porque a questão da insegurança, ela está presente em muitos aspectos da nossa vida. Então, é só para vocês irem percebendo como a questão da emoção está associada somente a nós. Como nós vamos reagir está associado ao nosso psicológico. Então, mesmo que ela seja um estímulo externo, mesmo que venha a partir de um estímulo externo, se você não sabe lidar com as suas emoções, tem que, tem que começar a praticar a escrita terapêutica, porque a partir disso você vai percebendo por que você é tão ciumento, por que você não tem ciúme nenhum. Às vezes a pessoa não tem, assim, na maioria dos casos, né? Falando de pesquisas, não tem ciúme nenhum porque não gosta do sentimento de ou de se apegar. Se eu me apegar muito, eu vou me machucar. E se eu não me apego muito, eu não demonstro tanto afeto ou eu não consigo expressar as minhas emoções. O que está errado? O que tem por trás aí? Eu tenho que sentir ciúme de todo mundo? Não, não é isso. Mas se você não consegue demonstrar ciúme, é só um exemplo. Mas se você, por exemplo, não consegue demonstrar aquilo que você sente, seja de forma positiva ou de forma negativa, tem alguma coisa aí, não é normal. Você é um ser humano que possui emoções, não é uma geladeira. Então, tem alguma coisa assim. Tudo que é extremo demais é um alerta. Mas pode ser o meu jeito introvertido de ser. Claro, existem pessoas introvertidas, que é isso. Não consegue lidar muito bem com o meio social. Não é que não consiga lidar muito bem, mas é característica dela ficar mais quieta, ficar mais retraída. É uma forma de ser. Assim como também existem pessoas que são já social demais, né? Conversa com todo mundo, não consegue ficar calado. Enfim, o bom é o equilíbrio. Você ser calado quando precisar ficar calado, emotivo, expressivo quando precisar ser expressivo. E isso aí, o que eu tenho para dizer para vocês é que ao longo da vida nós vamos construindo a nossa personalidade. Ninguém é um robô para não ter emoção nenhuma.
ou ninguém é perfeito para ter todas as emoções na hora certa, no momento certo. É por isso que nós estudamos, nós fazemos terapia, fazemos psicanálise, né? É para se conhecer e tentar viver em um mundo melhor. Não estou apresentando aqui nenhuma utopia para vocês que depois desse curso vocês vão conseguir se expressar da melhor maneira possível, mas são formas de nós praticarmos, é uma terapia. A escrita terapêutica, ela é uma terapia para te ajudar a viver num mundo melhor, ser um ser humano melhor, tá bom? A partir do momento que você conhece suas emoções, poderá desenvolver o controle sobre elas e também manejar seu comportamento diante de situações que te alteram emocionalmente, justamente. Então, por exemplo, podemos apontar 4 emoções básicas que todos nós sentimos no dia a dia. Às vezes tem dia que a gente sente as 4 no mesmo dia ou na mesma semana. Então, o que é a felicidade? O que é a tristeza? O que é a ansiedade? O que é a raiva? Existem muitas outras, mas por questão de tempo e logística, nós vamos falar dessas, que é o que é base aqui no nosso curso. Então, para identificar suas emoções, antes de qualquer coisa, você precisa conhecer aquilo que está sentindo. Você já parou para se perguntar o que é a ansiedade? O que é a tristeza? O que é a raiva? O que é a felicidade? Às vezes a gente passa pela vida sem se ater a alguns detalhes. Então, por exemplo, é bom que você conheça o que de fato são as emoções para que você possa se conhecer também. Então, por exemplo, o que é a ansiedade? Ela é caracterizada por sentimentos de medo em relação ao futuro, o que traz, inclusive, reações físicas como batimentos cardíacos acelerados e contração da face. A ansiedade é quando você não está no momento presente. Ou você está só no passado, vivendo as coisas do passado, ou o que é uma característica muito comum, a ansiedade é medo do futuro. É uma super preocupação em relação ao futuro. Então, por exemplo, eu vou ter uma viagem amanhã e eu fico, meu Deus, será que o ônibus vai quebrar? Será que eu vou conseguir chegar a tempo? Como é que vai ser a minha viagem? Será que as pessoas vão gostar de mim? Será que o ônibus não vai quebrar? Será que eu vou morrer? E é tudo aquilo, cada pergunta que você se faz, você vai, o seu cérebro, ele é obrigado, estimulado a ter, por exemplo, se você fica pensando, por exemplo, na morte de um ente querido, começa a chorar do nada. Você não viveu aquilo. Mas conforme você vai apresentando eventos futuros para o seu cérebro, ele começa a se desgastar tanto, te dando tantas emoções de coisas, de eventos ao mesmo tempo, que ele começa, sabe, uma chaleira? Ele começa a ficar maluco. E aí você começa a ter batimentos cardíacos acelerados, você começa a ter contração da face, algumas pessoas começam a tremer, outras desmaiam, porque você está deixando o cérebro agoniado. Mais ou menos isso, trazendo aqui para o nosso curso. Como é que eu controlo a minha ansiedade? Respira. Se você consegue controlar sua respiração, você consegue controlar os seus pensamentos. Então, se você está em um momento aí de muita ansiedade, ó, respiração, devagar e solta, devagar e solta. É uma das técnicas, devagar e solta, porque você vai se concentrar no presente. Então, respiração, começa, respira, solta. Eu estou aqui agora, eu estou no momento presente. Mas é assim, uma ajuda, não é? Então, como evitar a ansiedade, se é que dá para evitar? Respire, não pire e foque no presente. Nem no passado demais, nem no futuro demais, no presente. Então, a ansiedade é isso. A grosso modo, tá, gente? A grosso modo. E o que é a tristeza? A tristeza é um cansaço. É a sensação de peso nos ombros, vontade de chorar e dificuldade de concentração são sentimentos que denotam a tristeza. Isso aqui é bem a grosso modo, de acordo com os dicionários, né, que nós lemos e estudamos. A tristeza é mais ou menos isso. É uma vontade de chorar, você fica um pouquinho melancólico, dificuldade de concentração. Por isso que muitas pessoas confundem a tristeza com o cansaço. Vai depender muito do nível para você saber
Às vezes você só está cansado mesmo, você está feliz, mas está cansado. E às vezes você está triste e não está tão cansado. O seu corpo, você não fez, você não cansou o corpo, mas você sente o corpo mole, um pouco mole, porque é uma forma que o seu cérebro diz que você não está preparado, por exemplo, não está com a emoção de correr a maratona, de sorrir para todo mundo, só quer ficar um pouco mais recluso. E o que é a raiva? Pensamentos de que foi atacado de alguma maneira também são com reações físicas, como a aceleração do coração e aumento da pressão, relacionam-se à emoção de raiva. Então, é normal que quando a gente sinta raiva, o primeiro órgão que começa a acelerar é o coração. Começa a bater muito rápido, e aí algumas pessoas começa a suar, outras, mas o geral é o coração batendo muito acelerado, o aumento da pressão, que aí a gente diz que fica vermelho e o sangue começa a ferver. Esse é o sentimento de raiva, e ele é um sentimento negativo. O sentimento de raiva você percebe na hora. Acho que o que mais você percebe que é o sentimento de raiva, porque o coração acelera, a pressão aumenta, você fica com uma adrenalina muito forte. O que é a felicidade? Calma, alegria, euforia e confiança são sentimentos ligados à felicidade. Quando você está tranquilo, você pode estar feliz. A felicidade não é só quando você corre e grita ou lê. Você pode estar calmo e pode estar feliz. Por exemplo, quando você está do lado dos seus parentes, da sua família, e você tem sentimentos por aquelas pessoas, você se sente seguro, você se sente calmo, você se sente alegre, você fica sorrindo, ou com uma sensação de bem-estar. Ou quando você, por exemplo, passa no concurso da sua vida, você fica muito eufórico, e aí isso é felicidade, você não sabe. Confiança, por exemplo, se você se sente seguro para fazer algo, você se sente feliz, porque você está confiante. Você sabe que a missão vai ser dada e a missão vai ser cumprida. Então, aí existem outros, né? Gratidão, que é uma palavra que está muito comum. Então, esses são os sentimentos que nós mais sentimos. É interessante falar sobre isso, porque às vezes a gente sente e não entende o que. Às vezes você fica, não sei o que eu estou sentindo. Mas, assim, hoje eu estou estranha. Eu falo muito isso às vezes. E aí você parar, tirar um tempinho para você pensar, o que é isso? O que eu estou sentindo? Uma forma de você se conhecer. Bom, desculpa. E já nos encaminhando para o final da nossa aula de hoje, nós vamos entrar na última parte. Nós já vimos aqui a psicologia das palavras, nós já vimos como funciona a técnica, vocês já foram convidados a perceber as emoções de vocês. Agora nós vamos para a terceira parte da aula, né? São 4 partes. Nós vamos fazer a leitura desta crônica. E ela é muito interessante porque ela te faz um questionamento. E se eu fosse eu? E se eu fosse eu? Essa crônica da Clarice Lispector, né? Nós já falamos da Clarice. Nós vamos utilizar muitos textos da Clarice Lispector, pelo motivo que eu já havia dito para vocês. É uma escritora que eu gosto muito, muito, e foi a minha primeira formação, foi com os textos da Clarice Lispector. E também porque a Clarice Lispector, ela fala sobre sentimentos assim de uma forma incrível. E ela nos convida a fazer isso também. E a forma como ela fala, eu acho que é a forma como a gente se sente. Por isso que dói, incomoda, faz nós refletirmos. Então, essa crônica, ela fala de um sentimento que nós temos e às vezes nos assusta. Por exemplo, e se eu fosse eu? Então, por exemplo, às vezes a gente não usa uma roupa que nós queremos, porque a gente diz, ai, o que é que vão pensar de mim? Mas no fundo, você quer tanto usar aquela roupa, por que não usa? Porque se eu fosse eu, era complicado.
não é? A gente sempre pensa, porque nós vamos, é normal, porque nós vamos nos enquadrando de acordo com a regra social que nós estamos inseridos. Então, por exemplo, eu estou no Brasil, não sei se tem pessoas de outros países, mas eu estou no Brasil. É normal que eu use um short se eu for ao centro, que eu use um short quando eu estou dentro de casa, que eu use uma calça se eu for ministrar uma aula, ou um vestido, ou uma roupa que cubra mais o meu corpo. É normal, é o que a sociedade espera de mim. Mas, por exemplo, se eu estiver lá na Síria ou no Marrocos, ou em qualquer outro lugar que isso não seja aceitável, eu estou me ajustando a o que aquela sociedade espera de mim. Mas, ok, isso são padrões sociais. Mas em relação às minhas emoções, a forma como eu me expresso, eu posso ser eu? Ou qual a melhor forma de ser eu, ser autêntica e não me colocar dentro de uma caixinha, sendo meu eu mais verdadeiro? Então, é o que essa crônica vai dizer. Então, é muito interessante a forma como a Clarice diz. E eu acho que vocês também vão ficar, nossa, é justamente esse sentimento. Então, assim, sem mais delongas, vamos ler a crônica. Ela não é grande, não, ela é pequena. Vamos lá. E se eu fosse eu? Quando eu não sei onde guardei um papel importante e a procura revela-se inútil, pergunto-me: e se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase "e se eu fosse eu" que a procura do papel se torna secundária. E começo a pensar, diria melhor, sentir. E não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início, se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser movida do lugar para onde se acomodara. No entanto, já li biografias de pessoas que, de repente, passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu daria tudo o que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece a entrada nova no desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa que seria, teríamos enfim a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos enfim, em pleno, a dor do mundo. E a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos, por vezes, tomados de um êxtase de alegria pura e legítima, que mal posso adivinhar. Não, acho que já estou de algum modo adivinhando, porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor, que se tem diante do que é grande demais. Clarice Lispector. O que dizer desta crônica, minha gente? Muito linda, muito linda. Vamos analisar por partes, tá bom? Quando ela diz que essa procura, por exemplo, o que a Clarice fez aqui? Uma técnica de autoconhecimento. Então, quando você guarda, às vezes a gente fala isso, quando você guarda uma coisa que você não quer perder, guardou e esqueceu. Aí você fica, onde eu teria guardado isso? Onde eu guardei? Aí você fica tentando dar exemplos para saber onde guardou. E nunca funciona. A gente sabe que nunca funciona, porque quando nós guardamos, nós não éramos os mesmos. É engraçado isso. E aí, um belo dia, você encontra.
vai abrir o guarda-roupa, do guarda-roupa, debaixo das roupas estava lá, coisa que você tinha guardado. Por que que esse exercício é interessante? Quando você se pergunta quem você quer ser, o que você quer se tornar, às vezes nós nos baseamos pelos princípios do outro. Então, o outro, ele quer morar em outro país. Você acha aquilo tão interessante, mas será que eu gostaria mesmo de morar em outro país? Será que eu gosto mais de frio ou de calor? E a partir disso você vai escolher. E ela diz que quando ela começa a praticar isso, ela começa a sentir. E aí ela começa a voltar para si. E é normal que a gente não se sinta bem, como ela diz aqui, e não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, o que seria e o que faria? Então, às vezes, você está em um trabalho que você não quer, ou porque não teve a oportunidade de mudar, ou porque é mais fácil ficar nesse trabalho, ou porque seu pai, sua mãe, sua família espera, a sociedade espera que você faça isso, que você cumpra isso. Mas assim, e se você fosse você? Como seria o que faria? Será que seria assim? Logo de início se sente um constrangimento. É normal esse constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser movida do lugar onde se acomodara. Então a gente começa a pensar e começa a vir, né, os tapas na cara, né, a expressão a grosso modo aqui. Começa a vir aquilo e é normal que você se sinta incomodado. E aí ela diz: no entanto, já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida, porque se desprenderam daquelas amarras sociais e passaram a ser o que elas de fato queriam ser, o que elas de fato sonhavam em ser, aquilo que iria fazer bem a elas. Então ela diz que, a gente até diz também isso, Clarice diz que se eu fosse, o eu lírico na verdade, que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua. Ah, porque até a minha fisionomia teria mudado. Iria mudar tudo. Metade das coisas que eu faria se fosse eu, não posso contar. Porque há esse constrangimento. Porque o que as pessoas esperam da gente, às vezes nós cumprimos as obrigações sociais, mas não é aquilo que a gente gostaria de fazer. E ela diz: aqui é o momento do desabrochar. No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa que seria, teríamos enfim a experiência do mundo. Então ela diz: acho que já estou de algum modo adivinhando, porque senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais. Isso é o que vocês vão sentir quando começarem a praticar a escrita terapêutica. Vocês vão começar a perceber se desabrochar e perceber que vocês estão evoluindo, que ou esse sentimento de vergonha, ou esse sentimento de felicidade, quando vocês relerem os textos, vocês vão conseguir acompanhar que vocês estão, de fato, sendo quem vocês querem ser, quem vocês de fato são e o que vocês gostariam de ser. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa crônica. Agora, eu vou apresentar para vocês o exercício de número 3. E eu gostaria que vocês fizessem essa pergunta para vocês. Exercícios de escrita são mais eficazes quando direcionados por uma pergunta gatilho. O que é uma pergunta gatilho? Uma pergunta que vai te deixar sem jeito. Ou uma pergunta que te dá insights. O sem jeito é no sentido positivo mesmo da palavra. Porque você vai olhar para si e você tem que ser sincero. É encarar aquele monstro que fica te olhando no fundo da alma. E a que usaremos nesta atividade foi proposta nada mais nada menos do que pela própria Clarice Lispector, quem agora nos segura pela mão e nos convida a dar um passeio por nossos cenários internos. A proposta é esta: que você responda a esta pergunta, a pergunta: e se eu fosse eu? Quem você seria se você fosse você? Solte-se, solte-se, permita-se, sinta-se e sinta o mundo a seu redor. Então, sejam sinceros,
ao escrever é uma crônica, né? Porque você vai falar assim do cotidiano, e você vai dizendo, se eu fosse eu, o que eu faria? E aí eu acho que esse exercício vai ser o mais demorado que vocês vão fazer, porque é normal, desculpa. Desculpa. É normal esse sentimento, mas depois que vocês lerem, vocês vão gostar dos textos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, para me enviar o exercício, da mesma forma, eu vou colocar o formulário na descrição do vídeo. Vocês vão ter até o dia 30, parece que sim, para me enviar. Todos os exercícios eu vou receber até o dia 30. Nosso curso começou dia 23, mas vocês podem me enviar até o dia 30. Vou deixar os horários livres, vocês também vão ter esse tempinho aí, porque o curso vai terminar dia 27, vocês vão ter mais esses 3 dias, né? Termina dia 27, vocês vão ter dia 27, 28 e 29 e 30 para me enviarem. Vão ter 3 dias aí. E os horários extras. Então, para me enviar, acesse o formulário, coloque o nome completo, e-mail e suba seu arquivo. Tem que ser escrito no Word, aí salva e sobe o arquivo para esse formulário. Aqui são algumas das nossas referências. Eu não estou repetindo as referências porque são aquelas dos primeiros módulos. Mas se você está assistindo o módulo 3 e quer essas outras referências, você consegue ter por meio do módulo 1 e 2. Só questão mesmo de tempo, porque são muitas coisas, né, para a professora fazer. Então, se você gostou do módulo 3, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal do curso, deixe um comentário se você acha que foi uma aula boa, interessante, você gostou da abordagem. Eu te convido a assistir o módulo 1 e 2, se não assistiu ainda, se está assistindo esse vídeo aí por acaso. Mande para um amigo, compartilhe, porque é uma forma de você ajudar o nosso trabalho e também de ajudar as outras pessoas a conhecer a escrita expressiva e praticar a escrita terapêutica. Então, foi muito bom tê-los aqui mais uma vez no módulo de número 3. Faltam só 2 módulos e nós vamos encerrar nosso curso. Queria dizer para vocês que eu estou adorando gravar as aulas e ministrar as aulas, porque é um conteúdo que eu gosto muito. Convido vocês também a lerem os meus livros, O Dilema do Taxista, Memórias Apátridas, e também Diário de uma Literata Fracassada. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vocês podem entrar em contato e ler, porque são livros de escrita terapêutica, são ensaios de escrita expressiva. Então, muito obrigada até aqui e até a próxima aula.